destaco a importância de visitar o site de relações com investidores das companhias. Coloca aí o nome da companhia RI no seu buscador favorito, é o Yahoo, é o Google, qualquer um, busca pelo site de relações com investidores. Lá você vai ter acesso aos resultados financeiros, aos comunicados, fatos relevantes e é um canal de comunicação direto com a companhia. Se você tem alguma empresa na sua carteira de investimentos, visite constantemente esse site de relações com investidores para tirar algumas dúvidas, conhecer um pouco mais sobre a tese. Um passo super importante para o amadurecimento aí da nossa população, uma população investidora de diversos investidores bem experientes. Vamos à nossa conversa, eu estava comentando esse período pós-Black Friday. Surpreendente, dados que vieram aí do varejo, em especial de alguns indicadores, mostraram um crescimento das vendas, principalmente no e-commerce. Se eu não me engano, dado da Cielo, e-commerce subindo 14% no número de vendas neste último evento, nesta última Black Friday, comparada ao ano passado. Dado surpreendente, vamos conversar agora sobre estes dados, sobre a operação da companhia com a equipe da Infracommerce. E agora trago à nossa tela Fábio Bortolotti, CFO da Infracommerce. Muito obrigado pela participação. Também Marcos Saravalli aqui na nossa mesa, sempre presente no BMC Business, com ótimos indicadores, ótimas ponderações, ótimas perguntas. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos pelo convite. Estamos aqui com uma autoridade aí da Infracommerce, CFO da companhia, para tirar algumas dúvidas, explicar um pouquinho mais sobre o modelo de negócios. Nós já recebemos o Kai em uma última participação, a gente falou um pouquinho sobre a estrutura da Infracommerce. Vamos atualizar essa nossa conversa. Hoje, qual que é o foco de vocês em quesitos de operação? Qual que é o foco da operação da companhia? Qual que é o principal modelo de negócio de vocês? Onde vocês focam todas as suas forças no dia de hoje, depois de tantas M&As, de tantas fusões e aquisições que nós vimos no passado? O que vocês identificam aí como o segmento, o setor da Infracommerce no mercado financeiro? Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde a vocês. Prazer estar aqui, acho que é um momento importante para a companhia, A gente acabou de divulgar também um TRI histórico para a companhia e tem a Black Friday, que é o grande momento ali para uma empresa de e-commerce, principalmente e-commerce digital, um e-commerce de marcas que vão direto ao consumidor, Então, isso foi é um marco para a gente, todo ano a gente trabalha muito para esse momento, Então, assim, a Infracommerce, no final do dia, é uma empresa de digitalização, A gente sempre teve nunca mudou muito o modelo de negócio, Então ela é como um ecossistema de um marketplace, mas é white label. O que significa? Você tem por trás da sua marca uma Amazon para chamar de sua, A gente fala assim. Então, e hoje em dia cada vez mais Mercado Livre, talvez aqui no Brasil, mas a inspiração sempre foi muito Amazon, Então, o modelo principal é esse, A gente traz um nível de serviço, as opções e todo o ferramental de um grande marketplace, uma Amazon, Mercado Livre, para uma marca que ela sozinha ali não teria escala para ter aquele punch, em tudo que é serviço, tecnologia, etc. Esse é o principal modelo de negócio e o que a gente avançou muito recentemente é que a gente virou meio que um agente de digitalização da empresa. Então, não só a gente ajuda ela no site próprio dela para atingir o consumidor final ou plugar nesses próprios marketplaces, fazendo uma estratégia multicanal, como também a gente apoia eles fazendo B2B, ou seja, atendendo lojas físicas, abastecimento de lojas, site de funcionário, loja física também integrada com e-commerce. E recentemente a gente começou a fazer marketplaces, então a gente tem sido muito procurado para ajudar grandes players a montarem seu marketplace, não só um site. Então, assim, é uma evolução do modelo de negócio focado na digitalização do canal de todos esses clientes, mais de 700 marcas aí que a gente representa, não só no Brasil, como na América Latina. Perfeito, nós tivemos um movimento de digitalização que foi conhecido depois justamente da pandemia, todo mundo ficou recluso no isolamento social, acabava recorrendo à internet para compras até de materiais básicos, ali, aqueles materiais de consumo diário, alimentos, bebidas, tudo foi voltado para a internet. Agora a gente está voltando, claro, à normalidade, mas a importância, acho que foi destacada desse período de pandemia, de um fortalecimento da presença das marcas no ambiente digital. Muitas marcas não têm, talvez, áreas dedicadas à digitalização, não tem necessariamente ali talvez até expertise para levar esse modelo de negócios para a área digital. É justamente neste ponto que vocês entram, vocês fornecem a tecnologia, a expertise para algumas marcas que já estão presentes no mercado e que não sabem como fazer essa digitalização ou não querem fazer essa digitalização. Tudo que não for core business deixa para outros, deixa para os terceiros, deixa para os parceiros. Eu vou focar no meu modelo de negócios
e aí a viabilização acaba passando por outras empresas, no caso, uma dessas empresas, a Infracommerce. Acho que é bom a gente ponderar essa diferenciação. O Infracommerce não vende nenhum produto, não tem fornecedor, não compra e vende ali na ponta, mas sim fornece essa tecnologia para que outras empresas se aproveitem deste ambiente digital, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, né? A gente trabalha nos bastidores, né? Então Perfeito. a gente está ali atrás dos panos, a marca que brilha, né? Que é o que ela tem que fazer, né? E a gente faz o jogo sujo ali do e-commerce, que não é nada fácil. Tanto que na pandemia a gente teve 2 ondas, né? Então a primeira onda durante a pandemia impulsionou muito o negócio do Infracommerce, mas foi muito aumento nos mesmos clientes, né? Porque começou a venda online a crescer muito. Mas teve muita marca que teve que ir sozinha, né? E abrir de qualquer jeito, porque não tinha um canal, o canal era muito incipiente e viu que não é tão fácil assim. Né? Até cresceu as vendas, mas com o crescimento do e-commerce as dores vêm, né? De logística, de tecnologia, de sofisticação, o consumidor cada vez mais exigente. Né? Então a gente teve uma segunda onda de empresas que durante a pandemia se aventuraram, né, sozinhas, viram que não era tão fácil, né? Viram que é muito caro você, né, querer imitar um grande marketplace. E então teve essa segunda onda de crescimento, principalmente em número de clientes, que foram pessoas, marcas, né, que tentaram ir sozinhas e viram que precisavam de um apoio ou estar por trás de uma grande máquina para conseguir manter o cliente, né, recorrente, tratando ele bem. Você falou do core business, né, a gente brinca assim, o core business de uma marca é fazer o produto, né, não é tá lá lidando com uma transportadora, tá lá, né, pensando na próxima tecnologia, a gente, meios de pagamento, a gente faz isso por eles. O core business é atender bem o cliente, esse é o estratégico, né? E com a Infracommerce você tem mais chance de atender melhor o seu cliente do que você sozinho, né, brigando contra um mercado livre, né? Maravilha. Por favor, Marcos Saravalli, fique à vontade. Muito obrigado. Borto, só para entender o modelo de negócio, a gente vê que tem uma avenida gigante de crescimento no e-commerce, mas ao mesmo tempo a gente tem preocupação com dificuldades que algumas empresas de e-commerce estão passando, né? Entender o modelo de negócio de vocês no sentido assim, você me corrija se eu estiver errado. Vocês surfam a tendência do e-commerce, mas não necessariamente com o mesmo risco de uma empresa de e-commerce. Ou seja, você não tem capital empregado como as empresas de e-commerce têm e precisam ter o capital de giro, enfim. Sim. Talvez isso, essa é a compreensão que a gente precisa ter do business da companhia? Acho que são dois componentes aqui, né? Primeiro, de questão de segmento de mercado, né? Todo mundo vê o e-commerce como um todo, sim, mas a gente está muito focado no que a gente chama de direct consumer, né? Direto ao consumidor. Então as fabricantes.com.br, elas montando o site próprio delas. E isso é uma tendência global, não só no Brasil, na América Latina, das marcas cada vez mais quererem ir direto ao consumidor para ter uma relação direta com eles e ter no seu site próprio um grande canal digital, né? E você conseguir trabalhar com os diversos marketplaces sem ter que só depender de um ou de dois. Então a gente sempre tem um nicho que cresce mais do que o e-commerce como um todo, então a gente surfa essa onda de digitalização das marcas indo direto ao consumidor. E a gente surfa isso sem necessidade de capital, porque de fato a gente tem um modelo muito eficiente de capital de giro, porque as marcas que empregam esse capital de giro, a gente só faz toda a arquitetura ali daquele canal. Então o estoque é deles, o contas a receber, etc. A gente só operacionaliza isso. Então se a marca quiser triplicar de tamanho, não tem um investimento nosso de capital de giro como um varejista que às vezes compra e revende estoque tem. Né? Então essas são duas fortalezas. Está num nicho, né, que cresce mais que o e-commerce como um todo, que é as marcas indo direta, sem a necessidade de estar investindo para crescer, que às vezes um varejista precisa para formar estoque, etc. É exatamente um dos problemas de estoque. Todo mundo quer ter estoque, mas ao mesmo tempo quer se livrar de estoque, né, Marcos Saravalli? Eu preciso de espaço, preciso de produtos, preciso ofertar o máximo de produtos possíveis. Eu tenho várias empresas que fazem esse mesmo negócio. Aí depois de um mês, falam, preciso me livrar de tudo, preciso me livrar do estoque. Para comprar esse estoque. Exatamente. Fala, preciso pagar o meu fornecedor que fez o meu estoque, para isso eu preciso torrar esse estoque. E com esses juros, o custo de estoque é muito alto. Né? Exatamente. Então você precisa... Então você acaba com esses problemas. Justamente falando um pouquinho sobre juros, acho que fica na cabeça do investidor esse ponto sobre a companhia. Nós temos uma operação que melhorou nos últimos trimestres, inclusive foi tema da nossa última conversa com o Kai, o CEO da companhia, que estava aqui no BMC Business na última participação. A gente falava sobre esse plano de otimizar ao máximo as operações da companhia. Como que vocês estão hoje em quesitos operacionais? Estão satisfeitos com as operações?
Ou vocês acham que ainda há muita margem para melhorar? E claro, em quesito de como isso passa para o investidor que está acompanhando os resultados da companhia, o que vocês sentem talvez que o mercado não esteja entendendo muito sobre o avanço da operação da Infracommerce? Não, acho que a operação dá para avançar muito. Tá. Quem acompanha a Infracommerce desde o IPO sabe que a gente fez uma série de aquisições, né, principalmente ali ao longo de 2021. Então, se a gente fez aquisições era para ganhar escala, para depois ter investimentos, se integrar e ter sinergia. Normalmente é o objetivo do IPO, né? Você vai buscar recursos para crescer, né? Então, quem olha trimestre a trimestre tem que entender que, né, tem um caminho para chegar lá, né? Então, a gente fez esse caminho ao longo de 2022, né? Então, a gente fez investimentos para integrar as companhias adquiridas e que agora está se mostrando em 2023 com o ganho de margem EBITDA, de toda a rentabilidade do business operacionalmente. E óbvio que a gente ainda está no caminho, né? Acho que a gente já teve 2 trimestres muito bons nessa linha, mas ainda tem muita sinergia para capturar e o próprio... a gente está na metade do ano, né? Então tem todo esse carrego para o ano que vem. Mas ainda tem bastante coisa para a gente capturar, né? Especialmente também na América Latina, né? A última aquisição que a gente fez o ano passado foi na América Latina, então lá também tem uma onda de ganho de rentabilidade vindo, né? Então a gente está no caminho correto. Quem acompanha o filme ali entende, né? Quem pega ali num quarter às vezes não entende exatamente em que parte desse processo de desenvolvimento da companhia, que era a tese que a gente apresentou no IPO e que a gente no final implementou. Perfeito. Então vai ao mercado, busca recursos, faz uma série de aquisições, busca mais recursos ao mercado também, com alavancagem, endividamento, faz essas aquisições, tem um período de maturação, você encontrar todas as sinergias, reduzir aquela equipe gigantesca que você tem de diversas empresas que estavam, às vezes até em duplicidade. Você tem dois segmentos de RH, você tem 2 segmentos de marketing, você tem 2 comerciais. Então você tem todas essas arestas a serem aparadas para colocar todo mundo na mesma página. E claro, com isso tem algumas dores do crescimento. Marcos Saravalli, o que vocês estão entendendo dessas dores de crescimento também da Infracommerce em questão de período? Que ponto a gente está pegando nesses resultados? Que aí, por exemplo, você vê uma empresa alavancada, com alto custo financeiro, para quem olha em um primeiro momento fala, putz, acho que essa empresa não está tão bem. Mas o filme, qual que é esse filme que o Borto estava comentando com a gente, que é passado para o mercado financeiro, que vocês interpretam hoje? Bom, acho que o grande desafio é justamente esse, né? Assim, acho que tudo que a companhia se comprometeu dentro do prospecto, né, de fazer esse crescimento e essa consolidação do setor, entregou, né? E agora é justamente isso, o que vai ser o que a gente chama o run rate, né? O que vai ser a velocidade cruzeiro daqui para frente, né? Não só no top line, mas principalmente no bottom line. E aí acho que é o desafio. Mas já falando de crescimento, Bortô, a minha pergunta é assim, tem ainda muito espaço para crescer no Brasil, que é um mercado, vamos dizer assim, de origem de vocês, mas por que percentualmente tem muito potencial para crescer na América Latina? Porque vocês estão chegando agora, é um mercado que cresce mais rápido, enfim, qual que é o segredo da América Latina? Por que vocês veem um potencial percentual de crescimento tão forte? Acho que o nosso business core aqui no Brasil, ele cresce porque a gente está adicionando quase uma Infracommerce pre-IPO todo trimestre, né, de novos clientes. Então, por exemplo, Black Friday esse ano teve muitos clientes que foi a primeira Black Friday com a gente, ou a segunda. Então, são canais que estão maturando dentro do próprio cliente. Então, a gente tem um crescimento, é uma base de clientes, né, que sempre cresce, né, porque eles estão maturando ainda, né, tem muito a crescer, a ganhar share dentro do cliente, aquele canal direto digital. E a gente cobra um percentual de vendas, então a gente cresce junto com o cliente. Né? E aí você tem essa máquina de novos clientes, essas marcas vindo, né, querendo um nível de excelência, né, melhor para o consumidor dela, né, para ganhar no longo prazo. Então, o core business ele vai se alimentando. E o que tem de paralelo aqui que adiciona isso é a América Latina, que está 2, 3 anos para trás do Brasil. Então, são crescimentos que a gente teve no Brasil, né, há 3 anos atrás. Então, são crescimentos expressivos, operações que ainda tem muito. Por exemplo, o México é uma operação que a gente aposta muito. Né? Hoje fatura muito pouco em relação ao Brasil, mas é um mercado que é quase o mesmo potencial. E a gente tem outras alavancas, né? Esses marketplaces que eu falei, que ainda não tem receita, né? Uma unidade de negócio praticamente nova, e o B2B, né? Que é a digitalização do abastecimento. Né? Então, não é aquele e-commerce vendendo um item para uma pessoa física, mas a gente fazendo, né, compras de uma loja de conveniência. Esse é um mundo que a penetração do e-commerce ainda é muito baixa. Né? E tem países que isso aqui já chega a percentuais muito mais altos. Então você tem todas essas
essas alavancas assim puxando o negócio e o core business continua crescendo, né? Então, isso é bem relevante, a gente cresce com nossos clientes, né? Perfeito. E aí, questão, por exemplo, nós temos outros países da América Latina podem viver o mesmo crescimento no Brasil, mas no Brasil a gente teve um problema, principalmente com as grandes varejistas, que foi a competição. Ou seja, a competição às vezes no e-commerce é bastante bruta, principalmente de quem está ali na ponta de quem é realmente a marca varejista. Não é o caso de vocês fornecem a infraestrutura, mas há muitos players no mercado que também fornecem infraestrutura e também estão na ponta vendendo para os seus clientes. É o caso também de Amazon, Mercado Livre, você consegue colocar o seu produto para vender ali dentro de uma loja virtual, dentro dessas duas companhias. Essa competição, ela é mais acirrada em outros países da América Latina, é menos acirrada? Vocês veem essa margem mais para crescimento, para capturar essa demanda do mercado? E como que vocês se diferenciam nessa parte de prestação de serviço de tecnologia, para além da venda de produtos, como é o caso, claro, de Amazon, Mercado Livre, de outros marketplaces muito grandes que nós temos no mercado hoje? No final do dia são mundos paralelos, a gente não compete com os marketplaces. Sim. Pelo contrário, a gente pluga as nossas marcas nos Entendi. marketplaces, né? Então a gente também fomenta muito business dentro dos marketplaces. Então o que a gente faz na verdade é a gente dar a opção da marca ter o controle sobre a estratégia dela, do que vai para o canal próprio, o que vai para o marketplace, que preço, que portfólio, né? Mas com um nível de serviço semelhante, não aquela diferença grande entre comprar no Mercado Livre ao invés de eu comprar no site próprio da marca. Né? Então, no final do dia, não tem essa competição. Né? Vocês acabam aproveitando as duas avenidas de crescimento. E no Brasil ainda, obviamente, tem marketplaces que estão ganhando, né? Mas ainda tem muitos marketplaces, né? E até é diferente, talvez, da América Latina, né? Lá é mais concentrado ainda. Então, às vezes, as marcas também querem muito o nosso serviço porque, como não tem muitas opções, ela precisa ter um bom nível de serviço no site próprio dela. Né? Então acaba que até melhora ali a nossa proposta de valor para esses outros mercados, além de serem mercados menores, né? Que tem menos provedores para a marca contratar sozinha. Então, às vezes, é melhor você ir realmente com alguém que resolve tudo de uma vez para você. Né? Você tem hoje aqui que é um mapa de geração de receita local e América Latina, e quanto que você vê essa mudança, sei lá, próximos 5 anos, 10 anos, como é que você vê essa participação no mercado internacional para a Infracommerce? Hoje a gente tem mais ou menos 30% a 35% de receita fora do Brasil. Né? Era 20% no ano passado e até zero na época do IPO, porque a gente não tinha consolidado. Mas, em termos de e-commerce, né, deveria ser até maior que o Brasil no médio prazo. Né? No mínimo ser metade e metade. Né? Então, por isso que a América Latina tem um crescimento muito maior. E o bom é que lá é muito diversificado. Né? Então, você tem menos esses riscos macros. Né? Então, você tem Chile, você tem Colômbia, você tem Peru, você tem o México, né? Todos eles com a sua Argentina, cada um com as suas dinâmicas, e eles vão tendo um crescimento mais diversificado. Mas a gente estima que deveria passar o Brasil, não sei, em um prazo de 5 a 10 anos, pelo tamanho da oportunidade do e-commerce e da economia como um todo. Entendi. Por favor. Marcos, se você tiver mais uma pergunta... Eu estou pensando assim, só curiosidade, como você faz contabilidade disso, né? Você quer ser variação cambial. Você tem 5, 6 moedas diferentes aí para trabalhar? Ou você deixa o caixa lá? Não. Acho que o mais complexo sempre é a Argentina, que tem uma questão de câmbio versus inflação. Que é a curiosidade do momento, né? Exato. Mas os outros países é bem mais estável, né? Você faz uma transformação direta da moeda todo mês e isso é relativamente simples, assim. Né? A Argentina que tem essas mudanças, mas que também, no final do dia, eles se equilibram ali. Né? Vamos ver agora com o novo governo se tem alguma mudança. Mas no final do dia você precisa ter um pouco de caixa em cada país, porque as operações são muito locais, né? É difícil você fazer o e-commerce da Colômbia do Brasil, né? Então você acaba tendo que ter um pouco as estruturas locais. E a gente tem às vezes sócios locais também que ajudam ali no relacionamento com as marcas, etc. Tem funcionado super bem. Entendi. A opção é justamente por esse caixa local, não um caixa, sei lá, em moeda neutra, tipo o dólar da vida, você monta um caixa para todas as operações, é realmente para cada um dos países por conta dessas dinâmicas próprias e esse foco realmente dentro ali na operação interna em cada país, é realmente essa a opção. Não fazer um caixa... Muita empresa que tem a operação em América Latina faz caixa em dólar e aí vai distribuindo recursos conforme precisa. A gente não tem essa estrutura de uma grande holding, né? Mas é um caixa mínimo, né, da operação, mas o grosso do business está no Brasil. Perfeito. É aqui que a gente faz a tesouraria de fato ali
Não, certíssimo. E aí, por exemplo, a gente tem alguns pontos que às vezes incomodam o investidor quando olha um pouquinho para a tese. Eu comentei isso anteriormente, passando um pouquinho por cima. É a questão talvez da operação não equilibrar com os custos financeiros que hoje se apresentam para a companhia. Você já mencionou, são as dores do crescimento, nós fizemos muitas aquisições, que realmente aconteceu no passado depois do IPO da companhia, mas hoje os custos financeiros bastante elevados. Eu peguei o resultado aqui do último trimestre, do terceiro trimestre, foi um trimestre bastante interessante em quesitos operacionais, muitos avanços operacionais em questão de EBITDA, em questão de geração de receita, mas nas despesas financeiras nós temos aí, por exemplo, 67 milhões, se eu não me engano, de despesas, que elas são parelhas às despesas do ano passado, ou seja, de 2022 para 2023, nós saímos de 66 milhões de despesas para 67, então sem muitas mudanças. Como vocês veem essa perspectiva para as despesas financeiras, para o resultado financeiro, que hoje bate muito na operação da companhia? Como que vocês estão tentando equilibrar essa conta no final dos meses? E, claro, como que isso faz parte desse plano de break-even a companhia? Vocês até lançaram um plano, a operação break-even aí da Infracommerce. Como que vocês estão mirando aí tentar equilibrar essa relação? O projeto break-even operacional está muito bem encaminhado, né? Acho que ficou muito claro isso nos últimos resultados. E o que falta para a companhia realmente é esse equilíbrio da estrutura de capital, né? Praticamente toda a dívida que a gente teve foi em função dos M&As, né? Então a operação, pelo perfil dela, não consome caixa. Só que era uma época que os juros, né, de 3 para 13. Então a gente, na verdade, a dívida foi coestável nesse período, a gente foi trocando as dívidas, né, dos pagamentos dos M&As por dívida bancária, só que com esse custo elevado. Então praticamente por isso que ela está estável, porém num patamar muito alto. Perfeito. Né? Então, assim, também os juros é uma coisa, né, que no Brasil você tem que estar sempre preparado, né? Então, essa é a parte que falta para a gente resolver, que essa parte da estrutura de capital, né? A gente até fez um fato relevante, né, indicando que a gente queria fazer uma eventual oferta no futuro para resolver isso, né? E a gente tem por trás da gente os principais acionistas e os bancos suportando esse plano, porque a gente está muito bem no operacional. Entendi. Né? O resultado operacional te dá a opcionalidade para você endereçar essa estrutura de capital e aí você, de fato, tem o equilíbrio completo ali da companhia. Perfeito. E aí, por exemplo, a questão é mais relações com investidores do que o próprio cargo de diretor financeiro. Mas você já deu essa impressão, pessoal, que ela até bateu um pouquinho mais nessa tecla. Os credores, os investidores estão comprados com essa tese da Infracommerce. Qual que é o sentimento aí com quem realmente está envolvido nessa operação, que vê os avanços, claro, operacionais da empresa, está melhorando ali a questão de EBITDA, a questão de geração de caixa, questão, claro, de geração até de receitas, mas vê esse problema, talvez, no demonstrativo financeiro de vocês, da questão dos juros. Você acredita que os bancos, credores, os próprios investidores estão comprados com essa possibilidade de reestruturação aí do capital da companhia? Sim. Na verdade, eles estão super, sim, né? sim. Acho que nunca teve problemas. Não teve rusgas assim, acho que é o problema que a gente vê em alguns setores aqui no Brasil, que a gente tem sempre uma disputa, alguém vindo de lá, alguém vindo daqui, a relação com credores e investidores hoje está estável. Geralmente quando você tem algum problema no modelo de negócio, né, ou na própria operação, que aí é diferente, né, a conversa. Né? No nosso caso, eles vêm, inclusive eles acompanham, né, eles entendem tudo isso porque eles deram funding para os M&As exatamente esperando a sinergia na frente, diferente do investidor que está ali olhando o resultado do trimestre, né, às vezes. Então, essa conversa é bem tranquila ali, né? E eles estão vendo o resultado, né? Eles acompanham a gente e é o plano esperado já que a gente pactuou desde quando a gente tomou a dívida, né? Então, os bancos têm visto o esforço da companhia, as entregas dos resultados, então é uma questão realmente, né, de tempo ali para a gente equilibrar isso. O próprio EBITDA, o crescimento do EBITDA comporta, né? Os investidores, eles ficam mais no lado, não, primeiro me entrega, depois eu vejo, né? E eles estão vendo trimestre a trimestre o EBITDA crescendo, né? Então, eles veem que não era uma empresa de 20 milhões de EBITDA como foi lá na época do IPO, que a gente estava fazendo aquisições para fazer uma empresa de 200 milhões de EBITDA, uma empresa maior. Então, isso já é uma dívida para esse porte de companhia, né? Então, essa conversa acaba sendo bem... Eu acho até interessante essa relação que você mencionou. Às vezes, a gente trocou a dívida das M&As pela dívida bancária. Então, acho que até fica mais claro para quem está nos assistindo que os bancos, quando compraram essa tese, quando compraram essa dívida, já sabiam do patamar ali de alavancagem e vocês justamente foram aos bancos por conta dessa alavancagem, por conta dos juros, né? Então, é um caminho ali que ele teve uma etapa, um intermediário, que é essa troca de dívida, que
que também é interessante para o investidor acompanhar, que às vezes ele fala, não, a empresa está muito endividada, tem problema com os bancos, às vezes não, o banco justamente comprou essa tese, comprou essa dívida, justamente com esse cenário na cabeça, né? Acho que é importante a gente colocar isso. E aí, por exemplo, questão de operação, hoje vocês têm uma operação, na visão de vocês, muito saudável, até para os investidores crescendo bastante. Tira essa parte de dívida financeira, o que sobra da operação da Infracommerce? Como que você vê hoje essa fotografia sem essas despesas, às vezes, de corte de custos e também sem as despesas financeiras que acabam punindo, de certa forma, os resultados financeiros e meio que mascarando o que vai passar para o investidor no final das contas? A gente até divulgou, né, nesse TRI uma visão expurgando um pouco esses efeitos, né? A gente tem 2 efeitos grandes ali, né? Algumas contabilizações, né, não caixa, por exemplo, a amortização de um ágio, de um M&A, que acaba poluindo o lucro líquido, né? E essas partes que a gente chama de não recorrente, que são basicamente, né, os custos ali de demissões, etc., que são focados na reestruturação ali da equipe para capturar sinergias. Né? Então, expurgando esses 2 efeitos, você já começa a ver ali um lucro líquido pré-serviço da dívida. Né? Entendi. Então, isso que dá conforto, né, bastante para alguns investidores, né, que acompanham o papel agora, principalmente para os bancos. Então, isso que acho que foi muito importante, porque a gente veio de anos onde a gente não só não tinha sinergia, como a gente estava investindo, né? Então o nosso CAPEX ele aumentou muito em 2022, porque para eu integrar 2 sistemas eu preciso investir, né, na integração, né? Então eu tenho um custo dobrado e às vezes triplicado para isso, mas depois que você está ali, né, a empresa vai ganhando produtividade e você não tem mais aquele custo nem de manter um sistema antigo, nem o CAPEX de integração. Entendi. E isso também fica claro, né? Então não só o EBITDA como o CAPEX cai, né? E aí isso reflete no bottom line operacional final. Perfeito. O CAPEX caiu bastante, ainda tem um restante ali de CAPEX em quesito de milhões de reais. Para onde está indo? Qual que é o foco do CAPEX agora que vocês estão no resultado? O que vocês estão investindo, recursos, para que não essa integração, ou ainda é a integração dos sistemas, a integração das M&As, qual que é o CAPEX, qual que é o destino? Hoje o CAPEX ele está praticamente já chegando num CAPEX ali de manutenção mesmo. Né? E aí basicamente são 2 coisas. Né? O principal é a tecnologia, né? Então investimento nos nossos sistemas, né? De estar sempre atualizando, sempre surge uma coisa nova. A gente fala muito e-commerce, né? Mas na digitalização tem canais novos entrando, você tem o WhatsApp, você tem que estar sempre investindo. E o grosso do nosso CAPEX é ali, muito focado nessas necessidades dos nossos clientes. E infraestrutura, que é bem menor, que é a manutenção dos nossos armazéns, que a gente teve um valor alto, porque a gente consolidou também armazéns ao longo desses anos, mas agora é basicamente ali a manutenção da nossa estrutura logística. Perfeito. Marcos Saravalho, fique à vontade. Só para voltar para o Black Friday, acho que está todo mundo ansioso. Com certeza. Esse é um tema aqui que ia aparecer na conversa de uma forma ou outra, né? Eu sei que são números confidenciais, a letra dos clientes, mas como é que foi o sentimento dentro da companhia em relação a essa Black Friday? Acho que é a primeira pergunta de vocês, dos clientes, assim, como é que foi a leitura? Porque até a gente está gravando essa entrevista aqui, a gente teve informações, pelo menos eu tive informações heterogêneas dessa Black Friday. Eu vi gente falando, foi espetacular, até acho que o índice da própria Cielo falou que teve crescimento. De outro lado, teve gente que falou decepcionante, poderia ter vindo melhor. Enfim, como é que você sentiu, assim, tendo feedback dos clientes, ou seja, de quem vocês prestam o serviço? Acho que primeiro variou muito por setor. Né? Então, teve segmentos que cresceram muito, né? Óbvio, área e refrigeração, né? Dado esse calor, aí, explodiu ao longo de novembro e agora. Mas teve setores que sofreram muito mais, né? Até alguns que a gente nem está exposto, né? Sofreram muito. Então, depende muito do setor. Então, dependendo com quem você conversa, você acaba tendo... vestuário de malha não deve ter vendido nada. A gente ouve que alguns setores... foram pior. Como a gente é bastante também heterogêneo em categorias, isso também protege a gente de ter um crescimento estável, né? E a gente teve a gente está bem satisfeito com a Black Friday, acho que foi mais um sucesso nosso, né? As nossas marcas estão amadurecendo, estão aprendendo a fazer Black Fridays grandes, né? Então, e a gente estava até comentando aqui que a gente é muito dinâmico ali com as marcas, né? A gente faz o War Room durante o Black Friday, então você consegue ir trocando a estratégia ao longo do dia, né, no dia anterior, né? Então você consegue ir moldando ali, capturando. Às vezes tem
Tem parte ali que você nem precisa mais dar desconto, mas tem uma outra que você quer, sempre com o estoque atualizado. Então, esse suporte que a gente dá para as marcas faz com que elas também performem melhor do que os peers delas que estão lá sozinhos, tentando, sem informação de mercado, sem muita informação real time. Né? Então, por isso que a gente cresceu muito bem, teve alguns players que a gente viu crescendo bem e a gente está mantendo realmente o nosso nível de crescimento a despeito do mercado, de novo, porque as nossas marcas também estão nos primeiros Black Fridays, às vezes segundo, terceiro, aprendendo a fazer. Às vezes tem marcas que o mercado está ruim, mas cresceu 100%. O canal direto dela na Black Friday. Né? Então, e esse balance de categoria ajuda a gente bastante também. Maravilha. E, por exemplo, questão de percepção, surpreendeu? Foi dentro das estimativas? O sucesso, às vezes você tem um sucesso que é programado. Falou, cara, isso aqui, se acontecer, vai ser um sucesso. Foi melhor do que as expectativas, foi dentro das expectativas, porque justamente essas informações heterogêneas acabam confundindo o mercado. Fala, putz, foi bom, foi ruim, foi neutro, foi meio dentro do esperado. Como é que foi para vocês? No nosso caso superou as expectativas, né? A gente nunca tem um plano da infra, né? Na verdade, Entendi. A gente tem os planos dos nossos clientes que a gente soma e dá o da infra, né? Então, a gente trabalha com eles no planejamento estratégico, o que eles estão preparando, até ajuda eles, né? Fala, então, para esse nível de venda que você está querendo, você precisa disso, de estoque, né? A gente já vê marcas que estão fazendo alguma coisa diferente para a gente se preparar, né? No back-office ali. Então, no final do dia, na média, a gente supera a expectativa. E aí, por exemplo, até a questão de discussão do que é a Black Friday. O quanto da Black Friday precisa de um varejo digitalizado, de um varejo voltado para o e-commerce? Porque a gente fala que é um grande evento do varejo, ele saiu dos Estados Unidos, mas foi para praticamente todos os países do mundo, pelo menos aqui a percepção do Brasil é essa, a gente importou esse movimento, as varejistas trouxeram isso para cá. O quanto da Black Friday ela precisa desse dinamismo, dessa agilidade do e-commerce, dessas estratégias digitalizadas? Porque eu não vejo possível esse grande evento Black Friday focado só no varejo físico, como a gente tinha vários anos atrás. As varejistas vão colocar a plaquinha ali na frente da loja, 30%, 25%, 40% de desconto. Eu vejo hoje muito mais um movimento digital das varejistas ali nos seus segmentos, nos seus marketplaces, nos seus canais de vendas, com essa agilidade de solta desconto, volta desconto, um desconto ali limitado a 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Quanto disso é da Black Friday, ela precisa dessa digitalização, na opinião de vocês? Eu acho que o digital... Bom, primeiro assim, a Black Friday física, aquele negócio, todo mundo na porta, esperando abrir a porta para entrar correndo. E depois virou o digital na virada da meia-noite, também era uma loucura, né? Todo mundo subia a promoção, 11h59, aí todos os sites lotados. Né? Então acho que isso foi ajustando, mas acho que está ficando mais digital, pelo menos na minha percepção. Porque você tem de fato esse dinamismo no online, né? Você consegue ir jogando, vendo o portfólio que está saindo, que não está saindo, então você consegue ir ajustando, né? E no online também as pessoas conseguem comparar um pouco, entender se está tendo desconto, não está tendo desconto, né? Ele compara um marketplace com o outro. Então, no final do dia, eu acho que o Black Friday virou um pouco mais esse movimento no e-commerce, né? na venda digital. Mas ainda tem, obviamente, no físico. E vocês, com essas estratégias, acho até interessante a gente destacar esse ponto, estão expostos a diversos setores do varejo. Você falou, a gente tem exposição em diversos segmentos, isso acaba protegendo um pouquinho as nossas operações. Você acaba utilizando ali as estratégias que às vezes estão dando certo com um cliente, com o outro. Você tem também essa facilidade promovida por um ecossistema de você ver o que está dando certo no mercado, independente de segmento, para aplicação ali para o seu cliente, né? A gente cuida dos clientes individualmente. Sim, individualmente. Né? As equipes não se conversam, Entendi. né? Você está lá monitorando dados de mercado, né? Mas é muito de expertise que a gente aporta, né? Então, às vezes, será que é desconto ou é frete grátis? O que vai converter mais a venda? Né? É o próximo item, é no primeiro item. Você tem várias formas de ajudar na estratégia. Entendi. Né? Que às vezes a marca que veio do físico para o online, às vezes não tem essa experiência. Né? Então isso a gente ajuda bastante, né? De como você, vamos então, né, focar no marketplace ou não, vamos no site próprio para trazer o tráfego para cá. Acho que depende muito a gente ajuda mais nessas estratégias e dados de mercado, né? Acho que entre um cliente e outro, obviamente que a gente não tem nenhuma coisa. Não, sim, o que eu quis dizer é o seguinte, vocês estão olhando para o mercado de cima, assim, falando, cara,
essas estratégias aqui funcionam dessa forma. Não, eu acho que eu errei na pergunta. Falei, não, a estratégia está funcionando com o Ciclano, vamos fazer com o Beltrano também, mas dessa disposição de olhar de cima, de acompanhar todos os segmentos do varejo, dessa expertise justamente da aplicação ali, talvez, dessas estratégias para Black Friday, né? Isso. E tem todo por trás, né? Então, às vezes as vendas estão crescendo, pode ser que é um ataque de fraude, né? Você precisa estar atento. Então, tem tudo ali que você tem que estar, porque a Black Friday não acaba, né? Depois da venda tem a entrega, depois da entrega tem a devolução, né? E aí você tem que estar... Então é um processo, né? A gente viu muitas empresas que tiveram um Black Friday maravilhoso, né, de vendas e depois a operação não aguentou nas semanas seguintes, né? Então é tudo isso que você tem que, né, com a marca ali, às vezes indo junto, né? Justamente, acho que o ponto que você trouxe no começo, muitas varejistas foram ao digital, tentaram replicar o que funcionava com os marketplaces, mas tem muitos gargalos ali, alguma hora essa corda estoura, fala, putz, eu não consegui atender a toda a demanda que eu tive. Às vezes, excesso de negócio também é um problema, né? Eu acho que a gente sempre traz essa provocação. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo, mas eu tenho diversas outras perguntas sobre Black Friday, sobre a Infracommerce. Não saia daí, BMC Business volta já já. Aproveita esse tempinho para nos seguir em todas as redes sociais, pelo @bmc.news. Aí você vai ter acesso a diversos conteúdos. A BMC News está em todos os canais. É YouTube, é Instagram, é Twitter, é TV fechada. Não adianta correr. BMC News vai trazer informação que gera valor para você, investidor. Daqui a pouquinho tem mais BMC Business. Um rápido intervalo e voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta ao BMC Business, hoje com a conversa específica sobre varejo, sobre estrutura para e-commerce, sobre Black Friday. A gente já falou sobre bastante coisa aí no primeiro bloco. Se você perdeu este primeiro bloco do BMC Business, ele está disponível, claro, em todos os canais de distribuição de conteúdo aí da BMC News. Então volta um pouquinho, conversa super interessante com a equipe da Infracommerce. Vamos agora à conversa com o Fábio, CFO da Infracommerce. Muito obrigado novamente pela participação. Sei que Marcos Saravalho está cheio de perguntas, já deixo esse primeiro espaço aqui para esclarecimentos. O que a gente pode explorar mais aí com a equipe, que é um modelo de negócios complexo, inovador, tem um monte de coisa aí envolvida com a Infracommerce. Por favor, fique à vontade. A pergunta é assim, o quanto das companhias dos clientes, né, dos varejistas, sabem ou não sabem que estão preparadas para uma Black Friday? Né? Porque, por exemplo, vou aqui os números fictícios, né? Faz uma venda por dia, chega na Black Friday e faz 5 mil. Né? Você tem que ter sistema, cobrança, antifraude, enfim, o quanto que as companhias, elas já estão cientes, provavelmente hoje 100% das companhias estão cientes que precisam ter um e-commerce, né? Mas o quanto de fato elas estão preparadas ou estão fazendo investimento, enfim, porque pode ser, a minha percepção, eu acho que é um game changer a hora que contratam um serviço da Infracommerce e fazem, pô, realmente agora eu sei o que é uma Black Friday. A minha é essa percepção, entender o quanto das companhias estão se transformando, né, e se adaptando a realmente a um pico de vendas que, se for pensar bem, a gente acabou absorvendo essa tradição, mas a gente não era praticamente só Natal no Brasil assim, que dava a concentração de venda, né? Acho que assim, dados, né? Acho que o mais importante para você ter uma boa Black Friday e uma gestão de e-commerce são os dados ali, né? Principalmente na Black Friday. Assim, teve muitos casos que a gente viu no passado de o estoque não ser atualizado. Quando você vê, você pôs uma promoção, vendeu 1.000 itens, você tinha 500 no estoque, né? Comprado concorrente. E aí você tem dois problemas. Ou você deixa uma gordura muito grande e você acaba não usando aquele estoque, né? E é custo. Ou você acabou vendendo mais do que tinha e aí você vai ter uma enxurrada de reclamação, de problema lá na frente. Né? Então você ter essa operação bem azeitada, esses dados todos, que é bem importante. E né? Vocês fazem necessariamente o caminho todo? Ou vocês podem fazer só a ponta da venda, assim, sem a gestão do estoque? A gente geralmente faz tudo. Né? Então você está trabalhando no próprio site, então tem os banners, né? Tem as informações de entrega, o tempo de entrega é fundamental. Né? Então você fala, vou ter uma gordura, vou por 7 dias para entregar, puta, venda cai. Né? Então você ter essas e pilotar para fazer a conversão. Depois você tem o próprio aprovação do pedido, né? Então você tem os antifraudes, os cartões, né? Fazendo as aprovações, que também se o perfil muda muito, você às vezes tem que pilotar ali, porque às vezes está tendo uma fraude, às vezes não, né? E aí a taxa de aprovação cai muito. Né? Depois você que a venda é efetivada e tem toda a questão logística de entrega tal, e todo o pós-venda, né? Que a gente comentou.
né? E isso retroalimenta tudo, né? Porque se você tem que fazer um estorno, você volta para a parte de pagamento, né? No site, então você tem informação nos diversos canais de atendimento do cliente, às vezes consegue ser proativo e evitar uma reclamação ou evitar um contato, que a operação fica mais barata. Então, no final do dia, você tem que ter tudo muito equilibrado, né? Se você foca muito num elo, não ter os dados, né, para pilotar isso, é que geralmente dá problema ali. Então, quer dizer que um resumo assim, você pode trazer para o cliente não só a expansão de vendas, como você pode também trazer expansão de margens para o cliente. Porque na medida que você, por exemplo, se você evitar fraude, você aumenta a margem. Se você evitar estornar, você expande margem. Sim. Se você reduzir atendimento, enfim. Se você pensar que o e-commerce, dependendo do setor, né, mas é uma taxa de conversão de 2%. Né? Então, cada 0,1 que você melhora na operação é muita venda incremental para, às vezes, um custo fixo que está ali, né, para a operação, pelo menos. Então, cada um desses elos, mesmo que adicione 0,1% aqui e ali, você consegue ter uma operação muito melhor que o seu concorrente e consegue ter uma venda muito melhor e uma experiência do consumidor melhor, e ele vai voltar, né, para comprar de novo no seu site. Então, não só tem essa melhoria de curto prazo, como também a longo prazo. É por isso que a gente sempre fala, melhor ser estratégico é você tratar bem o seu cliente, né, do que você querer você tocar tudo, quando o seu foco, na verdade, deveria ser em produto, em precificação, em marketing. O quanto o sucesso desses grandes eventos acaba trazendo mais clientes para a própria Infracommerce. A gente tem essas aquisições foram feitas, esse projeto de crescimento, de expansão de vocês, o quanto que esses grandes eventos trazem essa conversão de alguns clientes que estão no mercado, estão tentando fazer tudo sozinhos, e aí vem essa oportunidade no negócio de vocês. Vocês têm às vezes a sazonalidade aplicada aí, a esse finalzinho de ano, tem Cyber Monday, tem Black Friday, tem Natal, tem Ano Novo, tem um monte de coisa. Vocês veem uma taxa de conversão melhor dos clientes de vocês depois desses eventos? Acho que isso é importante, né? Assim, o e-commerce, né, ele tem os seus picos, né? Então você às vezes tem que setar a capacidade para aguentar esses picos. No nosso caso, como a gente está com muitas marcas, então, por exemplo, tem cliente que o pico é a Páscoa, né? Você está vendendo chocolate, então ele fala, vou dobrar a venda, tudo bem, mas você, para Infracommerce, é 1% a mais ali, né? Do CD, eu aloco o pessoal e vai. Tem gente que o pico é Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Então depende um pouco também, que a gente, por estar todo mundo lá, você absorve melhor esses picos. Né? Então, isso facilita numa conversa com o cliente. Né? Ele não tem que dobrar a capacidade inteira dele, contratar um monte de temporário para entregar um evento comemorativo. Ele pode usar a própria escala da Infracommerce, o buffer que a gente tem, para ele ter o pico, enquanto as outras marcas estão Óbvio que Black Friday aí você tem um pico de todo mundo, mas aí deixa que a gente se prepara para esse pico. Do que cada marca individualmente fazer. Né? Então, isso realmente é uma diferencial do modelo de negócio. Entendi, traz esse dinamismo, a gente já comentou sobre isso diversas vezes. Marcou alguns quesitos a mais, por favor? Não, só para, se você puder voltar lá e deixar detalhes, você falou de aqui curiosidades, né? Mas ar-condicionado, enfim, mas o que você acha que teve de surpresa de produtos mesmo? Porque a minha percepção, até chegou a sair na mídia, acho que a grande preocupação desse ano na economia é o nível de endividamento das famílias, né? Então parece que a percepção assim, teve muito volume, mas talvez com tickets mais baixos, né? Tá certo que para vocês o importante é essa multiplicação, né? Essa transação vezes o preço. Mas como é que você vê isso e também como é que você vê, acho que a gente tem outras empresas de capital aberto também fazendo super apps, enfim, fazendo marketplaces próprios, né? Bancos, financeiras, enfim, adotando esse movimento, né? Ou seja, fazer um resumo dessa Black Friday, o que você viu assim, de curioso e o que chamou a atenção? Acho que, tem essas curiosidades de categorias, eletrodomésticos cresceu muito, né? Eletrodoméstico geralmente é parcela ou é baratinho ali. Um percentual de mulheres comprando maior do que outros anos, aí são curiosidades, mas a gente até observou um ticket médio mais alto, talvez até em função de talvez um desconto um pouco menor, não sei, do que outros anos. E muita gente, né, tem pesquisas que são feitas antes do Black Friday, né, com a intenção de antecipar compras de Natal. Né? Então isso você sempre tem que olhar, porque às vezes você tem uma boa Black Friday que significa que você vai ter um Natal ruim ou vice-versa. Né? Então isso acho que é uma relação importante, né,
que a gente vem observando ali. Parcelamento é uma coisa que cresceu bastante como decisão de compra, né? Acho que muito em função, né, da situação de consumo mesmo das pessoas. Então, isso acho que são algumas curiosidades que a gente vai vendo ali. Né? Mas no final do dia a gente teve um ticket médio até mais alto do que em outras. Até tem uma reportagem hoje na BMC News que o Pix cresceu quase 200% a utilização. Ele substitui muito o boleto, né, que é péssimo para o e-commerce. O boleto, você emite o boleto numa sexta-noite, o cara vai compensar na segunda, o estoque está travado, porque o produto está lá reservado para aquela pessoa. Né? Então isso para o e-commerce é horrível, o Pix não, o Pix é muito mais ágil e às vezes muito mais seguro também. E sobre marketplaces, acho que a gente vê uma tendência sim, né, de bancos, até empresas de telefonia, todo mundo tem uma base grande de cliente, que é aumentar o relacionamento. Né? E você tem um marketplace, né, com um programa de pontos ou usando um cashback ali, você tem bastante possibilidades de fazer. Né? Óbvio que talvez isso não seja para todo mundo, né? Mas a gente vê que tem uma tendência assim. Né? Tem alguns marketplaces bem sucedidos já de bancos, né? Tem muitos bancos que ainda não têm, né? Mas ele tem, todo mundo tem essa base cativa, né? Principalmente com conta corrente envolvida, você tem, né, uma forma rápida de você rentabilizar. Então isso a gente vê como uma tendência. Né? Por isso que a gente abriu essa unidade também de ajudar grandes empresas a montarem marketplaces, até porque a gente tem as próprias marcas que a gente pode plugar já para vir com o enxoval de produto completo ali. Porque, de novo, você tem que ter um marketplace, você precisa ter sortimento, você precisa ter preço, né? Não adianta você só abrir porque você tem a relação com o consumidor. Né? Mas isso a gente vê que sim é uma tendência aqui no Brasil. O próprio Banco Inter é muito bem sucedido, né? Acho que tem, o Itaú também tem um marketplace. Né? A gente vê isso como uma tendência e a gente também está se preparando porque, de novo, a gente é agnóstico, né? Então a gente pode ajudar todo mundo com o expertise de e-commerce, né? A gente não vai ajudar com a expertise da marca. Eu acho que até curioso porque, sei, a gente entra diversas vezes no aplicativo, no sistema ali do banco durante um mês, né? Acho que todos os brasileiros, pelo menos aqui, fazem uso dos serviços bancários. Curiosidade, viu, Marcos Saravalho? Aproveitei pouco essa Black Friday, comprei pouquíssima coisa, gosto de algumas coisinhas. A única compra um pouquinho maior que eu fiz aonde? No marketplace do meu banco. Olha só, apareceu lá alguma sugestão, fiz a compra. Você alavancou. Então, me alavanquei total. Fiz a compra direto no marketplace do meu banco. Então já fui pego nessa nova tendência aí dos bancos fornecerem essas oportunidades. Uma das únicas compras que eu fiz durante essa Black Friday, só curiosidade aqui, destaque para quem está nos assistindo, foi dentro de um marketplace dentro do meu banco. Ele fez a sugestão, eu falei, já estou aqui mesmo, na verdade, já dá uma olhada no saldo da conta, já faz a compra logo em seguida. Foi o que aconteceu nessa Black Friday, então acho que é uma tendência aí também, até interessante, uma área a ser explorada, dessa criação de marketplaces. E vocês acreditam que talvez seja, quanto disso vocês estão apostando para o modelo de negócio da própria Infracommerce, ou a tese da Infracommerce é realmente crescer para todos os lados e o saldo final ser aquela operação sólida e consolidada? Porque tem diversos produtos, tem sistema antifraude, meios de pagamento, tem a própria infraestrutura ali para logística. Então, qual que é a tese de vocês? É crescer em uma frente com muita amplitude e colocar diversos serviços ali para fazer aquele cross-sell? Ou crescer em várias frentes de forma bem fragmentada e no final das contas ter um bom resultado? No final do dia a gente ajuda empresas que o core business dela não é o e-commerce. Né? É o que a gente já conversou. Eu nunca vou ensinar um marketplace a vender online porque é o core business dele. Mas um banco, por exemplo, uma marca de moda que só tem lojas físicas, né? Ela precisa aprender, então a gente traz essa expertise e escala. Né? Isso que é mais importante. Né? Você traz a escala para investir, por isso que a gente fez tantos M&As também, porque a escala é relevante. Né? Não adianta eu ser um marketplace white label pequenininho. Né? Tem que ser grande para poder investir nessa experiência do consumidor. Então a gente aposta nisso. Então sempre que tem a tendência essa de bancos, por exemplo, é uma que a gente está muito próximo, né? Porque não é o core business do banco fazer gestão de sellers. Né? Ele está ali, relacionamento com o cliente, e ele tem o app ali que tem a recorrência. Então esse é o core business dele. Né? Mas se tá aqui, que tipo de produto que está vendendo, isso a gente pode ajudar. Né? Então a gente sempre agnóstico, né? e ajudando toda essa digitalização. Né? E quanto mais marcas a gente tem, mais a gente consegue ajudar os players, porque é mais experiência, né? É mais negócio que a gente pode trazer, né? Porque
se eu vou num marketplace, já posso plugar minhas 700 marcas nesse marketplace, porque eu já plugo ela em outros marketplaces, né? Entendi. Mas sempre a gente agnóstico de canal, né? Nunca vou privilegiar um canal, essa é a estratégia do meu cliente. É a marca que decide onde que ela quer ir, eu vou só ajudar ela com todo o operacional ali, toda a parte da tecnologia por trás. Né? Então a gente não tem conflito de interesse, por isso que as marcas gostam de vir com a Infracommerce, porque elas sabem que assim, se eu sou dono de um canal, pode ser que eu esteja privilegiando esse canal. Como eu não sou, eu estou ali isento para plugar ela, fazer a estratégia que ela quiser da melhor forma possível. Perfeito. Marco, última pergunta aí, por favor. Só para terminar, aquela perguntinha fácil, né? Vocês têm várias avenidas de crescimento, mas assim, pô, se você pensar com a mesma base de clientes, o cliente crescendo, você cresce junto. Aí você adiciona cliente, você cresce mais, né? Aí você tem o consumidor mudando esse padrão ou para e-commerce ou para direct to consumer, vocês crescem mais, assim. Eu posso dizer assim que você tem um mínimo de crescimento já contratado para os próximos anos, assim, de certa forma até relativamente previsível, um crescimento mínimo? Vocês trabalham esse número mágico internamente? A gente geralmente faz os business plans com os clientes, às vezes até de 3 anos. Tá. Né? Então tem clientes nossos que vêm e falam, que já entra, a matriz falou para triplicar a venda do canal digital. Então como é que a gente chega lá? Né? Então a gente depende da performance das marcas. Né? Se todo mundo tira o investimento em mídia ali, vai cair o volume, né? A gente tá apoiado nisso. Mas no final a gente cresce porque as marcas continuam crescendo, né? E a gente é muito mais do mesmo, a gente não precisa inventar novos modelos de negócio. Né? Então, se você pega no site da Infracommerce, você vê que a grande maioria dos clientes são multinacionais por várias razões. Primeiro, porque ela não quer investir numa operação própria. Segundo, que ela preza por uma boa experiência ao consumidor, né? E às vezes ela tem uma margem maior, então permite ela fazer uma experiência diferenciada. E todas as empresas estão em todos os países que a gente atua. Né? Então, a gente tem países aí que tem 30 clientes, no Brasil tem 600. Então, assim, eu consigo rapidamente alavancar essa base de clientes. Então, esse crescimento da Infracommerce vai vir muito mais do mesmo, mas se está contratado ou não vai depender da nossa velocidade desse cross-sell geográfico e de abrir novas marcas. Né? A gente mapeia que tem muitas marcas ainda que podem vir para o modelo da Infracommerce, inclusive a gente vê marcas que a gente chama que ela gradua para o modelo da Infracommerce, ou seja, tem um e-commerce muito pequeno, Sim. que ainda até vezes nem comporta uma Infracommerce, e conforme ela cresce e sofisticação, aí ela cruza a barreira de, eu preciso agora ter um nível de serviço a lá marketplace, porque senão eu vou perder essa base de clientes. E aí ela vem para a Infracommerce às vezes. Então é uma questão de o mercado ir crescendo e a gente capturando essas oportunidades. Maravilha. Uma última mensagem aos investidores que estão nos acompanhando, Fábio. Quero deixar esse espaço aberto. O que você gostaria de destacar? Porque o BMC Business recebe investidores da Infracommerce, recebe quem não investe na Infracommerce, recebe quem nem conhece a Infracommerce por ter esse caráter mais de backstage, de por trás das câmeras ali, de infraestrutura justamente. O que você gostaria de aproveitar esse último minuto, esse minuto final, para destacar quem está nos assistindo, para quem está acompanhando esse programa desde o comecinho? Acho que essa é uma questão da Infracommerce, né? A gente não tem um canal, né? Não tem a marca, né? A gente atende empresas, né? Então é difícil a gente sair fazendo propaganda da Infracommerce em outdoor, porque ninguém entende. Só quem compra ali, às vezes vem na nota fiscal Infracommerce e entende. Então, convidar mesmo as pessoas a conhecerem bastante a operação, nosso site de RI tem bastante informação lá. A gente tem o próprio site da Infracommerce que explica um pouco esse ecossistema que é muito complexo, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de entender uma empresa de pagamento, às vezes um operador logístico, às vezes uma empresa de plataforma, né? Você entender esse mundo todo, mas sempre pensa na gente como o mesmo desafio de um grande marketplace, que é ter tudo orquestrado num bom nível de serviço com escala, né? Baixando o custo. Então, no final do dia, a gente tem essa mesma complexidade sem ter que administrar um canal. As marcas brilham lá na ponta e a gente fica aqui por trás. Então, eu peço que busquem um pouco essas informações mais institucionais para a gente entender melhor nos nossos próprios eventos de RI. Maravilha. Gostaria de agradecer imensamente. Muito obrigado pela participação. Novamente a Infracommerce por aqui. Então, braços abertos sempre terá a porta aberta aqui no BMC Business. E agradeço imensamente pela participação aí recorrente aqui no nosso programa para falar um pouco sobre resultado, sobre perspectivas e, claro, que vocês estão mexendo aí no modelo de negócio da empresa. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês aí. Então, boa tarde. Maravilha. Marcos Saravalho, muito obrigado também pela participação. É um prazer tê-lo por aqui, viu? Muito gentil, muito obrigado. Obrigado a todo o time da Infracommerce. Maravilha. Volte sempre, viu? Bem. Primeira vez aqui na BMC? Acho que é. É a primeira vez, né?
Hoje. Na maravilha. Provavelmente não vai ser a primeira vez hoje, já deve ter aparecido umas 15 vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado pela participação de todos. A letra está dada, o Fábio mencionou aí site de relações com investidores, é uma dica que eu deixo para qualquer tipo de investidor. Fique ligado nesses canais de comunicação direto da companhia, porque ali você vai ter informações, vai ter, claro, as notícias atualizadas, o que a companhia está focando no momento, quais são as perspectivas, resultados operacionais, tem os demonstrativos financeiros, então é um canal super importante, é uma dica do Gabriel e também do BMC Business, da equipe da BMC News. Visite os sites de relações com investidores. Está com dúvida sobre InfraCommerce? Coloca lá InfraCommerce RI. Está com dúvida sobre outra companhia? Coloca também no site de relações com investidores. Acho que é um canal super importante de ser acessado aí com bastante frequência. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, a nossa programação não se encerra, são 24 horas de conteúdo sobre mercado financeiro, negócios, economia, geopolítica, tudo que você precisa para formar aí o seu dia como um grande investidor. Muito obrigado pela participação de todos. Voltamos na próxima semana com o BMC Business e até lá, um abraço, tchau, tchau.